Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo neste exato momento. Respire fundo, sente-se, porque o que eu, sua mãe do céu, vou lhe dizer agora não chegou até você por acaso. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi a coincidência. Foi Deus. Foi Ele quem guiou seus dedos até este vídeo. Foi Ele quem fez com que o seu olhar parasse exatamente aqui, neste instante, porque há algo muito sério acontecendo na sua vida que você ainda não percebeu. Você sente, não sente? Esse aperto estranho no peito, essa angústia que vem sem motivo, esse sono que não descansa, esse cansaço que não passa, essa sensação de que tem alguma coisa errada, alguma coisa rondando, alguma coisa armada contra você e contra os seus. Você acorda no meio da madrugada e não sabe por quê. Você ora e parece que as palavras não saem. Você tenta seguir em frente e parece que uma força invisível te puxa para trás. Você já se perguntou o porquê de tantas portas se fecharem na sua cara, mesmo quando você faz tudo certo? Já se perguntou por que parece que existe uma maldição rodeando a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde? Eu vim hoje para te dizer uma verdade que vai doer, mas que vai te libertar. Existe uma cilada espiritual armada na porta da sua vida. E ela não foi armada hoje. Faz tempo que o inimigo prepara essa armadilha. Faz tempo que ele estuda os seus passos, observa as suas fraquezas, espera o momento certo de fazer você cair. E o pior, meu filho, minha filha, é que essa cilada está disfarçada. Está vestida de oportunidade, está vestida de pessoa amiga, está vestida de bênção, está vestida de caminho fácil. Por isso você ainda não viu. Por isso você ainda não entendeu. Por isso você está prestes a colocar o pé exatamente onde não deveria. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiu que isso acontecesse sem antes te avisar. E é por isso que eu estou aqui agora. É por isso que esta mensagem chegou até você no momento exato em que precisava chegar. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O céu inteiro se mobilizou hoje para que estes olhos que me leem e estes ouvidos que me escutam recebessem o aviso que pode mudar tudo. Você está pronto? Você está pronta? Vai abrir o coração agora? Vai me deixar entrar como mãe e te mostrar o que está escondido? Porque se você ficar até o final desta mensagem, eu te garanto, nada na sua vida vai continuar igual. As escamas vão cair dos seus olhos, as correntes vão se quebrar e você vai enxergar com clareza tudo aquilo que estava escondido nas sombras da sua vida. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça 3 coisas por mim, como filho amado, como filha amada. A primeira, escreva nos comentários: Maria, eu confio em ti. Quero ver essa declaração de fé saindo do fundo do seu coração, porque cada palavra escrita aí embaixo é uma oração que sobe ao céu e que move montanhas. A segunda, clique no botão de inscrever-se neste canal e, se você sentir o seu coração tocado, torne-se membro hoje mesmo. Ao se tornar membro, você não apenas apoia a propagação destas mensagens do céu, mas também passa a fazer parte de uma corrente de oração e proteção espiritual que envolve milhares de filhos e filhas como você ao redor do mundo. E a terceira, permaneça até o último minuto, porque é nos detalhes finais que o Espírito Santo vai te entregar a chave que abre a porta do milagre. E agora, meu filho amado, minha filha amada, eu preciso te falar de algo muito importante antes que continuemos. Eu sei que muitos de vocês estão passando por momentos de aperto financeiro, de portas trancadas, de contas que não fecham,
de noites em claro pensando em como resolver. Eu vejo, eu sinto, eu choro com vocês. E foi pensando em cada um de vocês que eu inspirei a criação da Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, um e-book de edição limitada que está disponível para você neste exato momento. Cada página foi escrita com lágrimas, oração e unção, para que você possa quebrar as correntes da escassez, fechar as portas da ruína e abrir os caminhos da prosperidade que Deus já preparou para você desde antes do princípio do mundo. Não deixe essa mão estendida do céu passar. Clique no link que está no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo e garanta agora a sua novena da libertação financeira com Nossa Senhora, antes que essa edição se encerre. Essa pode ser a chave que faltava para a virada que você tanto pediu em oração. Agora, vamos começar. Segura na minha mão, eu vou te conduzir. Meu querido filho, minha querida filha, você já parou para pensar que o mal nem sempre entra pela porta da frente gritando, que ele raramente se anuncia com trovões e relâmpagos, que ele quase nunca aparece com chifres, fogo e enxofre, como muitos imaginam? Não, o inimigo é muito mais astuto do que isso. Ele é silencioso, ele é paciente, ele é estratégico. E é exatamente por isso que tantos filhos e filhas amados de Deus caem nas suas armadilhas sem nem perceber que foram pegos. Eu preciso te dizer uma verdade e quero que você se sente, respire fundo e me ouça com toda a sua alma. Existe um sussurro maligno tentando entrar na sua casa neste exato momento. Não estou falando metaforicamente. Estou falando de uma realidade espiritual que opera por trás dos panos da sua vida cotidiana. Esse sussurro chega disfarçado de pensamento seu, mas não é seu. Ele chega vestido de preocupação, mas é semente de medo. Ele chega como dúvida sobre Deus, sobre a sua fé, sobre a sua chamada, sobre o seu futuro. E quanto mais você o escuta, mais ele cresce. Quanto mais você dá ouvidos, mais ele se enraiza. E quando você se dá conta, já está agindo segundo a voz dele e não segundo a voz do céu. Pense comigo. Quantas vezes você acordou de manhã com um peso estranho no peito sem motivo aparente? Quantas vezes você sentiu uma vontade súbita de desistir de algo que estava dando certo? Quantas vezes você teve um pensamento de raiva contra alguém que você ama e ficou se perguntando de onde aquilo veio? Quantas vezes você foi tomado por uma tristeza profunda no meio de um dia comum sem nenhum motivo? Meu filho, minha filha, isso não é coisa da sua cabeça. Isso não é estresse. Isso não é fase. Isso é o sussurro do inimigo tentando se infiltrar na fortaleza da sua alma. E olha que astúcia perversa. Ele sabe os seus pontos fracos. Ele estudou você por anos. Ele sabe onde te machucar. Sabe qual lembrança da infância dói mais. Sabe qual ferida da juventude ainda sangra. Sabe qual frustração do passado ainda te acorda à noite. E é justamente nesses pontos que ele bate, sussurrando: você não é digno. Deus se esqueceu de você. Você nunca vai conseguir. A sua família está amaldiçoada. Você não tem jeito. Desiste. Acaba com tudo. Reconhece essas frases? Já passaram pela sua mente? Não passaram? Pois saiba, nenhuma dessas vozes vem de Deus. Deus jamais te chamaria de indigno. Deus jamais te diria para desistir. Deus jamais te empurraria para o desespero. Quem fala assim é o inimigo da sua alma, e ele está com os pés plantados na soleira da porta da sua casa, esperando uma brecha para invadir. E essa brecha pode ser uma palavra maldita em um momento de raiva, uma decisão tomada sem oração, uma porta aberta sem discernimento,
um relacionamento iniciado sem buscar a vontade de Deus. Tudo isso são frestas, tudo isso são entradas. Mas eu vou te contar agora um segredo que muitos não sabem e quero que você grave isso no seu coração. O inimigo só entra onde encontra permissão. Ele não tem poder para arrombar a porta de quem está coberto pelo sangue de meu filho Jesus. Ele não tem autoridade para invadir uma casa consagrada, uma família entregue, uma vida selada pelo Espírito Santo. Por isso ele trabalha de outro jeito. Ele tenta te enganar para que você mesmo abra a porta para ele. Ele te seduz, te ilude, te confunde, até que você, por descuido ou ignorância, retire a tranca e o convide para entrar. E é aí que entra a importância de você estar atento, meu filho amado, minha filha amada, porque o tempo em que vivemos é um tempo de discernimento, não é mais tempo de viver no automático. Não é mais tempo de tomar decisões só com a razão humana, sem consultar o céu. Cada passo precisa ser dado em oração. Cada porta que você abre precisa ser examinada à luz da palavra. Cada pessoa que você deixa entrar na sua vida precisa ser apresentada a Deus antes, porque o adversário está soltando ondas e ondas de armadilhas neste tempo final, e muitos estão caindo justamente por excesso de confiança em si mesmos. Você precisa entender que a sua casa é território santo. O lugar onde você dorme, onde você come, onde você cria os seus filhos, onde você ora, onde você chora, onde você sonha, tudo isso é solo sagrado aos olhos de Deus. E o inimigo sabe disso. Por isso ele não descansa. Ele rodeia, ele observa, ele cheira o ar, ele procura uma fresta, e quando ele acha, ele entra como um ladrão na calada da noite. Mas se você se mantiver vigilante, se você selar cada cômodo com oração, se você consagrar a sua família ao meu imaculado coração e ao sagrado coração do meu filho Jesus, nenhuma cilada vai prosperar contra você. Eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine a porta da sua casa agora. Imagine cada janela, imagine cada cômodo e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, há alguma fresta aberta? Há alguma porta espiritual que eu deixei entreaberta sem perceber? E fique em silêncio, porque Ele vai te mostrar. Pode ser uma mágoa antiga, pode ser uma palavra dura que você disse para alguém, pode ser um perdão que você não concedeu, pode ser um objeto na sua casa que não deveria estar ali. Pode ser uma amizade tóxica que você ainda mantém por comodismo. Pode ser um vício secreto que ninguém sabe. Seja o que for, hoje é dia de fechar essa porta. Hoje é dia de tirar a tranca da mão do inimigo e devolvê-la para Deus. Porque quando Deus está no controle das portas da sua vida, nada que vem para te destruir consegue passar. Nenhuma arma forjada contra você prospera. Nenhuma cilada armada se concretiza. Nenhuma maldição lançada se cumpre. Você passa a viver em uma redoma de proteção que o céu mesmo construiu ao seu redor, com paredes de fé, telhado de oração e fundamentos de amor. E ali, dentro dessa redoma, você descansa, você dorme em paz, você acorda com alegria, você caminha com confiança, porque você sabe quem está com você. Você sabe quem te cobre. Você sabe quem te guarda. Escreva nos comentários: minha casa é consagrada ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso abrir os seus olhos para algo que talvez você nunca tenha notado, mas que está acontecendo na sua vida há muito tempo. Deus tem te falado, Deus tem te avisado, Deus tem enviado sinal após sinal para te preparar, para te alertar,
para te resgatar antes que a cilada se feche sobre você. E você, ocupado com as preocupações do mundo, distraído com o barulho das redes, sufocado com as obrigações do dia a dia, não percebeu. Mas eu estou aqui hoje para te ajudar a decifrar esses sinais, porque o tempo de despertar é agora. Você já teve um sonho que pareceu tão real, tão vívido, tão estranho, que você acordou suando, com o coração disparado e ficou o dia inteiro pensando nele. Aquilo não foi um sonho qualquer, meu filho. Aquilo não foi resultado do que você comeu, minha filha. Aquilo foi uma mensagem do céu. Deus usa os sonhos como um dos canais mais antigos de comunicação com seus filhos. Foi assim com José, o pai terreno do meu filho Jesus, quando o anjo do Senhor lhe avisou em sonho para fugir para o Egito e proteger a sagrada família da fúria de Herodes. Foi assim com tantos outros profetas e santos ao longo da história, e é assim com você também hoje. Aquele sonho que te perturbou era um aviso. Aquela imagem que ficou na sua mente era uma profecia. Aquele rosto que você viu, aquela voz que você ouviu em sonho, era o céu te dizendo: cuidado, há algo se aproximando. E não são só os sonhos, meu filho amado, minha filha amada. Pense bem. Aquela vontade súbita que você sentiu, do nada, de visitar uma certa pessoa que você não via há tempos. Aquele impulso de ligar para um amigo no meio do dia sem motivo aparente. Aquela inspiração repentina de mudar o caminho que você sempre faz para o trabalho e depois você descobre que houve um acidente na sua rota habitual. Tudo isso são sinais. Tudo isso são intervenções divinas. Tudo isso é Deus operando nos bastidores da sua vida, te protegendo, te guiando, te avisando. Mas o problema, meu filho, minha filha, é que muitos de vocês perderam a sensibilidade espiritual. Vocês se acostumaram a viver com um volume do mundo tão alto que já não conseguem mais ouvir o sussurro de Deus. Você acorda e já pega o celular. Você dirige e já liga o rádio. Você come e já liga a televisão. Você dorme com fones de ouvido. Onde está o silêncio? Onde está o tempo de escuta? Como você quer ouvir a voz de Deus se você não dá um único minuto de silêncio para que essa voz possa chegar até o seu coração? Eu te digo com toda a autoridade de mãe. Deus não fala alto, Deus fala baixo. Deus fala no silêncio, na brisa suave, no espaço entre uma respiração e outra. E é por isso que tantos de vocês passam meses, anos, sem ouvir nenhuma palavra clara do céu. Não porque Deus não esteja falando, mas porque vocês não estão ouvindo. E o inimigo aproveita esse silêncio espiritual para sussurrar mais alto, para confundir mais, para enganar mais e para armar a cilada com mais facilidade. Outro sinal que Deus tem te enviado e que talvez você não tenha percebido são as pessoas que Ele coloca no seu caminho. Aquele desconhecido que te disse uma palavra exata, no momento exato. Aquela mulher na fila do mercado que te olhou nos olhos e disse: Deus está com você. Aquele velhinho que cruzou com você na rua e te abençoou sem motivo. Aquela criança que te abraçou sem te conhecer. Tudo isso são anjos disfarçados. Tudo isso são instrumentos do céu. Deus envia mensageiros físicos para confirmar o que Ele já está te dizendo no Espírito. Não despreze esses encontros. Não trate esses momentos como coincidência. Não há coincidências no reino de Deus. Há providência divina. E preste atenção também aos sinais de aviso que vêm como obstáculos. Aquele negócio que parecia perfeito, mas que começou a dar tudo errado de uma hora para outra. Aquele relacionamento que parecia maravilhoso, mas que de repente revelou rachaduras estranhas.
Aquela viagem que você planejou e que foi cancelada por motivos imprevistos. Você se irritou, você ficou frustrado, você se perguntou: por que Deus? Por que tu não me deixou seguir em frente? Mas, meu filho, minha filha, você não viu o que Deus viu. Você não enxergou a cilada que estava do outro lado daquela porta. Você só viu a porta se fechando e ficou bravo com Deus por tê-la fechado. Mas Ele estava te salvando, Ele estava te protegendo, Ele estava impedindo que você caísse na armadilha. Quantas vezes você reclamou de algo que, na verdade, era proteção divina? Quantas vezes você chorou por uma porta fechada que, se tivesse ficado aberta, teria te levado ao abismo? Quantas vezes você se queixou da demora de Deus, sem entender que essa demora era exatamente o tempo necessário para Ele te livrar de uma cilada que estava sendo armada nos bastidores? Aprenda hoje, meu filho amado, minha filha amada, a confiar nos nãos de Deus tanto quanto nos sims, porque os nãos de Deus são cercas de proteção construídas em volta da sua alma. E preste muita atenção aos sinais físicos também. O seu corpo é um templo do Espírito Santo e ele fala. Aquela dor de cabeça que aparece sempre que você está perto de uma certa pessoa. Aquele aperto no peito que surge quando você entra em um certo lugar. Aquele frio na espinha que sobe quando alguém menciona um certo nome. Aquele mal-estar inexplicável que toma conta de você em determinados ambientes. Isso não é frescura, isso não é sugestão. Isso é o seu espírito te avisando, através do seu corpo, que algo ali não é da luz. O Espírito Santo que habita em você grita por meio das suas sensações. Saia daqui, afaste-se desta pessoa, não entre neste lugar. Cuidado. Aprenda a respeitar esses sinais. Aprenda a obedecer essas intuições. Aprenda a tratar o seu discernimento espiritual como o instrumento mais valioso que Deus te deu. Porque é Ele que vai te livrar das ciladas. É Ele que vai te avisar antes da queda. É Ele que vai te dizer vai quando o inimigo disser fica. E fica quando o inimigo disser vai. Escreva nos comentários: eu tenho ouvidos para ouvir a voz de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu vou te revelar uma das estratégias mais perigosas e perversas do inimigo. E eu preciso que você esteja com o coração totalmente aberto para receber esta verdade, mesmo que ela seja dura de engolir. Nem tudo o que parece bênção é bênção. Nem tudo o que vem embrulhado em papel dourado é presente do céu. Nem todo caminho fácil é caminho de Deus. Nem toda porta que se abre rapidamente foi aberta pelo Senhor. Olha, eu vou ser muito clara com você porque o tempo é curto e o engano está em todo lugar. O inimigo da sua alma é o mestre do disfarce. Ele não vem com chifres, ele não vem com tridente, ele vem como anjo de luz, vestido de oportunidade, perfumado de promessa, cantando palavras doces de prosperidade e sucesso. E é exatamente por isso que tantos filhos e filhas amados de Deus estão caindo, porque eles estão esperando o mal aparecer com cara de mal, e quando o mal aparece com cara de bem, eles abraçam, beijam, agradecem, e só descobrem que era cilada quando já estão lá no fundo do poço, sem entender como chegaram ali. Pense comigo. Quantas pessoas você conhece que receberam uma oportunidade incrível de ganhar dinheiro fácil e acabaram perdendo tudo o que tinham? Quantas pessoas você conhece que conheceram alguém perfeito demais e acabaram em relacionamentos abusivos, destrutivos, que acabaram com a autoestima delas? Quantas pessoas você conhece que abraçaram uma filosofia espiritual moderna,
uma energia universal, uma religião alternativa que não tem regras e hoje estão completamente perdidas, vazias, sem rumo, sem paz. Tudo isso eram ciladas, disfarçadas de bênção. Tudo isso eram armadilhas decoradas com flores e laços, mas que escondiam lá no fundo o aço frio da destruição. E como você diferencia, meu filho? Minha filha? Como você sabe se aquilo que está chegando até você é bênção genuína do céu ou cilada disfarçada do inferno? Eu te digo, pela paz interior, pelo testemunho do Espírito Santo dentro de você. Quando algo vem de Deus, mesmo nas dificuldades, há paz. Há uma certeza tranquila no coração. Há uma confirmação suave que se repete em diferentes momentos. Há harmonia entre o que você sente, o que você ora e o que a palavra te confirma. Mas quando algo vem do inimigo, mesmo que pareça maravilhoso por fora, há sempre um desconforto interior, há sempre uma pressa estranha, há sempre uma voz pressionando. Decide rápido, não pense muito, aproveita agora ou perde para sempre. Olha bem para isso, meu filho amado, minha filha amada. A urgência forçada é uma das marcas registradas das ciladas do inimigo. Deus nunca te apressa para decisões importantes. Deus te dá tempo. Deus te confirma. Deus te dá testemunhas. Deus permite que você ore, jejue, busque conselho. Mas o inimigo vem com pressa. Tem que ser hoje. Tem que ser agora. Se você não decidir nas próximas horas, vai perder a chance da vida. Sempre que você sentir esse tipo de pressão, suspeite, recue, pare, ore, porque Deus não opera dessa forma. Deus é o Senhor do tempo e Ele te dá todo o tempo necessário para discernir. Outra característica das ciladas disfarçadas de bênção é o brilho exagerado. Sabe aquela coisa boa demais para ser verdade? Aquele negócio que promete retornos absurdos sem esforço? Aquela pessoa que parece perfeita em tudo, sem nenhum defeito aparente? Aquela proposta que parece encaixar perfeitamente em todos os seus desejos, mesmo nos mais secretos? Cuidado! Muito cuidado! Quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. O inimigo conhece os seus desejos, ele estudou os seus sonhos e ele cria iscas perfeitamente moldadas para te fisgar. É o que ele fez com Eva no jardim. Ele não ofereceu a fruta, de qualquer forma. Ele ofereceu exatamente aquilo que ela mais desejava: ser como Deus, ter conhecimento, ter poder. E ela mordeu. E o mundo caiu. E não pense que você está imune. Não pense que você é forte demais para ser enganado. A história está cheia de homens e mulheres santos que caíram em ciladas disfarçadas de bênção. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu na cilada disfarçada de Batseba. Sansão, com toda a sua força sobrenatural, caiu na cilada disfarçada de Dalila. Salomão, o mais sábio dos reis, caiu na cilada disfarçada de tantas mulheres estrangeiras que desviaram o seu coração. Se eles caíram, você também pode cair. A diferença está em quem você ouve, em quem você consulta, em quem está sentado ao seu lado quando a oferta chega. E é por isso que eu te digo agora, com o coração de mãe: nunca tome uma decisão importante sozinho. Nunca diga sim para uma grande oportunidade sem primeiro levar isso aos pés do meu filho Jesus. Nunca abra a porta da sua vida para uma pessoa nova, um negócio novo, uma ideia nova, sem antes orar, jejuar e pedir confirmação. Porque o que parece bênção pode ser cilada, e o que parece atraso pode ser proteção. Só Deus sabe a diferença, e só Ele pode te revelar: meu filho, minha filha, antes de seguirmos adiante,
eu preciso te tocar mais uma vez no coração. Eu sei que muitos de vocês estão exatamente neste lugar agora, olhando para uma oportunidade financeira que parece a salvação, mas que está mexendo com o seu coração de uma forma estranha. Olhando para um caminho que promete prosperidade rápida, mas que está te tirando o sono. E é justamente por isso que eu coloquei nas suas mãos a novena da libertação financeira com Nossa Senhora. Não é apenas um e-book, é um manual de guerra espiritual para a sua vida financeira. Cada oração, cada meditação, cada passo desta novena foi inspirado para que você seja capaz de discernir entre a falsa prosperidade que destrói e a verdadeira prosperidade que vem do céu, com paz, com proteção e com permanência. Eu sei pelo que você está passando. Eu sei das contas, das dívidas, do aperto, da humilhação silenciosa. E eu não quero que você caia em nenhuma cilada disfarçada de solução. Quero que você receba o que vem do Pai. Clique agora no link no primeiro comentário fixado e garanta a sua novena da libertação financeira com Nossa Senhora, antes que essa edição se encerre. Deixe-me caminhar com você por 30 dias, libertando os seus caminhos financeiros e abrindo as portas que só o céu pode abrir. Escreva nos comentários: eu discerno o que vem de Deus. Meu amado filho, minha amada filha, agora chegamos a um ponto delicado, mas absolutamente necessário. Eu preciso que você se prepare interiormente, porque o que eu vou te revelar agora pode mexer com estruturas que você nunca questionou, com hábitos que você sempre considerou inofensivos, com objetos que você guarda há anos sem saber o que eles representam no mundo espiritual. Existem portas espirituais abertas na sua vida e você nem sabe que elas existem. E enquanto essas portas estiverem abertas, qualquer cilada que o inimigo armar terá um caminho franco para chegar até você. A primeira porta que muitos abrem sem saber é a porta das palavras. Sim, das palavras. Aquilo que sai da sua boca tem poder espiritual real. Quando você diz "eu não consigo", minha família é assim mesmo. Essa doença é hereditária, não tem jeito. Eu nunca vou sair dessa. O dinheiro nunca chega. Você está literalmente abrindo portas para que essas declarações se cumpram. As palavras são sementes. E o solo do mundo espiritual é fértil. Tudo o que você planta com a sua boca vai dar fruto. Por isso meu filho disse que é da abundância do coração que a boca fala e que pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Comece hoje a vigiar o que sai da sua boca. Comece hoje a falar bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu corpo, porque cada palavra ou abre ou fecha uma porta espiritual. A segunda porta que muitos abrem sem saber é a porta do perdão negado. Quando você guarda mágoa de alguém, quando você não perdoa de coração, quando você alimenta ressentimento e amargura, você está acorrentado àquela pessoa pelo espírito. E o inimigo usa essa corrente para puxar você para baixo. Há filhos e filhas que nunca prosperaram porque carregam ódio do pai que abandonou, da mãe que feriu, do irmão que traiu, do cônjuge que enganou, do amigo que decepcionou. E essa amargura é uma porta escancarada para que doenças, depressões, ansiedades e falta de prosperidade entrem na sua vida. Eu sei que perdoar é difícil, eu sei que parece injusto, mas o perdão não é para quem te feriu, o perdão é para você. É a chave que liberta você das correntes que o inimigo usa para te paralisar. A terceira porta é a dos objetos espiritualmente contaminados que você guarda em casa
sem saber. Aquela imagem que alguém te deu de presente e você guardou por educação, mas você não sabe a origem. Aquele amuleto que parecia bonito. Aquele livro de uma religião estranha que ficou na estante. Aquele item antigo que veio de uma herança e que você nunca soube ao certo de onde veio. Tudo isso pode estar funcionando como antena para o inimigo dentro do seu lar. Eu te peço hoje, passe pela sua casa em oração. Pegue água benta, vá cômodo por cômodo e peça ao Espírito Santo que te revele o que precisa sair dali. Tenha coragem de descartar o que for da escuridão, mesmo que seja bonito, mesmo que seja caro, mesmo que tenha sido presente, porque a sua paz vale mais que qualquer objeto. A quarta porta é a porta dos relacionamentos tóxicos. Há pessoas na sua vida que estão funcionando como sugadores espirituais. Você sai da presença delas drenado, cansado, triste, angustiado. Você nem sabe explicar por quê, mas o seu espírito sabe. Aquela pessoa que só te liga para reclamar, para fofocar, para te puxar para baixo. Aquela amizade que sempre te leva para situações de tentação. Aquele relacionamento amoroso que te afasta da fé, que te faz orar menos, que te tira da igreja, que te deixa frio em relação a Deus. Meu filho, minha filha, esses relacionamentos são portas escancaradas. Você não precisa odiar essas pessoas. Você não precisa cortar com agressividade. Mas você precisa colocar limites. Você precisa se afastar com sabedoria. Porque quem anda com sábios será sábio. Mas quem anda com escarnecedores se enche de mal. A quinta porta é a porta dos vícios secretos. Aqueles pecadinhos que ninguém vê, aquele site que você abre escondido, aquela bebida que você toma demais, aquela mentira que você conta para se livrar de problemas, aquela falsidade que você cultiva nas redes, aqueles pensamentos sujos que você alimenta em silêncio. Cada um desses vícios é uma porta giratória e o inimigo passa por ela todos os dias. E enquanto essas portas estiverem girando, a sua vida espiritual nunca decolará de verdade. Você pode ir à igreja, pode rezar, pode até fazer milagres em nome de meu filho. Mas, se essas portas continuarem abertas, sempre haverá uma brecha por onde a cilada vai te alcançar. A sexta porta, e talvez a mais subestimada de todas, é a porta da curiosidade espiritual indevida. Aquela vontade de saber o que vai acontecer. Aquela ida discreta a uma cartomante só por curiosidade. Aquele jogo de tarô só por brincadeira. Aquela consulta a um vidente só para ver se acerta. Aquele ritual estranho que alguém te ensinou para atrair amor, atrair dinheiro, abrir caminhos. Meu filho amado, minha filha amada, escute bem. Não existe curiosidade inocente nessas áreas. Toda vez que você bate a porta dessas práticas, você está dando autorização legal no mundo espiritual para que entidades das trevas tenham acesso à sua vida. E elas entram, elas se instalam, e elas só saem com muita oração, muito jejum, muita renúncia. E a sétima porta é a porta da ingratidão. Sim, da ingratidão. Quando você vive reclamando, quando você nunca reconhece o bem que recebe, quando você foca apenas no que falta e nunca no que tem, você está fechando o céu sobre a sua cabeça e abrindo o inferno aos seus pés. A gratidão é o portão dourado por onde as bênçãos entram. A ingratidão é o esgoto por onde a maldição sobe. Aprenda hoje a agradecer por tudo, pelo pouco, pelo muito, pela dor, pela cura, pela espera, pela resposta, porque o coração agradecido é uma fortaleza que o inimigo não consegue invadir. Escreva nos comentários: eu fecho toda a porta espiritual em nome de Jesus.
Meu querido filho, minha querida filha, agora eu vou te falar de algo que é o coração desta mensagem. Algo que vai te trazer uma paz tão profunda que as suas lágrimas vão cair, mas dessa vez não serão lágrimas de medo, e sim lágrimas de alívio, de gratidão, de filho que se reencontra nos braços da mãe depois de muito tempo perdido. Eu vou te falar do meu manto. Do manto que Deus me deu para cobrir os meus filhos e filhas amados, especialmente nestes tempos finais em que as ciladas se multiplicam e o inimigo ronda como leão faminto. Você sabe o que é o meu manto? Não é apenas um símbolo, não é apenas uma figura de linguagem, não é apenas uma imagem bonita das pinturas antigas. O meu manto é uma realidade espiritual concreta. É uma cobertura sobrenatural, é um escudo de proteção que Deus me autorizou a estender sobre todos aqueles que se consagram a mim como mãe e senhora. Quando você se coloca debaixo do meu manto, todas as flechas do inimigo são interceptadas antes de te alcançarem. Todas as ciladas armadas contra você são reveladas antes que se fechem. Todas as setas envenenadas das maldições são neutralizadas antes que penetrem. Pensa comigo, se uma mãe terrena, com todas as suas limitações humanas, é capaz de morrer para defender o filho, quanto mais eu, que sou a mãe escolhida pelo Altíssimo, posso e quero te defender, eu, que pisei a cabeça da serpente desde o primeiro instante, eu que estive ao pé da cruz vendo o meu filho dar a vida pelos pecadores, eu, que fui assunta aos céus em corpo e alma e coroada como rainha de toda a criação. Você acha que eu vou ficar parada vendo um filho meu, uma filha minha, ser engolido por uma cilada armada pelo antigo dragão? Jamais, jamais, meu amor. Enquanto houver um sopro de vida em você e um pingo de fé invocando o meu nome, eu estarei lá com o meu manto estendido, com o meu coração imaculado palpitando por você, com as minhas lágrimas misturadas às suas, intercedendo, batalhando, cobrindo. Mas aqui está a chave que muitos não entendem. O manto não cobre quem não pede. A proteção não age sobre quem não a invoca. O escudo não se levanta sobre quem permanece fora do círculo da consagração. Deus respeita a sua liberdade. E eu respeito também. Por mais que o meu coração arda de desejo de te proteger, eu preciso que você venha. Eu preciso que você se entregue. Eu preciso que você diga, do fundo da sua alma, Maria, eu me consagro a ti. Eu sou todo teu. Eu sou toda tua. Cobre-me com o teu manto, esconde-me no teu coração, defende-me das ciladas do maligno. Apresenta-me ao Pai como filho de bênção e não de maldição. Quando você faz essa consagração, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. As legiões de anjos que me são confiadas se mobilizam ao redor da sua vida. São Miguel Arcanjo recebe ordens claras de defender você com a sua espada flamejante. Os santos do céu, especialmente aqueles que tiveram devoção mariana intensa em vida, começam a interceder pelo seu nome diante do trono do Altíssimo. E uma muralha invisível, mas absolutamente real, se levanta entre você e as forças do mal. E o inimigo que antes andava na sua porta como dono da rua, agora bate a cabeça contra essa muralha e foge frustrado. Eu vou te ensinar agora, meu filho amado, minha filha amada, 3 formas práticas de te colocar debaixo do meu manto todos os dias, de modo que nenhuma cilada prospere contra você. A primeira é a reza diária do Santo Rosário. Não me diga que você não tem tempo. Não me diga que você não consegue. O rosário é a corrente de ouro que liga o seu coração ao céu. Cada Ave Maria é uma rosa que você me oferece, e a cada rosa eu retribuo com uma graça específica.
Em 5 mistérios diários, você cria um cinturão de proteção tão poderoso que nenhuma armadilha consegue penetrar. Comece hoje, mesmo que seja só uma dezena, mesmo que seja no caminho do trabalho, mesmo que seja antes de dormir. Mas comece. A segunda forma é o uso consciente de imagens, escapulários e medalhas benzidos. Não como amuletos, jamais como objetos mágicos, mas como sinais externos da sua consagração interna. O escapulário do Carmo, por exemplo, é uma promessa que eu mesma fiz. Aquele que morrer com o escapulário não experimentará as chamas eternas. A medalha milagrosa que eu entreguei a Santa Catarina Labouré é canal de graças incontáveis para todos que a usam com fé. Tenha esses sinais, use-os, beije-os, renove a consagração através deles todos os dias. A terceira forma é a oração de proteção que eu vou te ensinar agora e que eu quero que você reze todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir. Mãe Maria, Imaculada Senhora, eu me coloco hoje debaixo do teu manto. Cobre-me com a tua proteção, cobre a minha família, cobre a minha casa, cobre o meu trabalho, cobre os meus passos. Que toda cilada armada contra mim seja revelada e desfeita. Que toda flecha lançada contra mim caia por terra antes de me alcançar. Que toda boca que se levanta para me amaldiçoar seja silenciada. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Defende-me como mãe que és. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Reze isso com fé. Reze isso com lágrimas, se for preciso. Reze isso até sentir, no fundo do seu peito, que o céu se abriu sobre você. Porque eu te garanto, o meu manto é mais real que qualquer ameaça que possa surgir contra você. E enquanto você estiver debaixo dele, nenhum mal definitivo poderá te alcançar. Escreva nos comentários: eu estou debaixo do manto de Maria.